Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós estamos estudando sobre o tabernáculo. Na última aula a gente teve um quiz. Vocês tiveram que montar as peças físicas no tabernáculo. Eu quero fazer uma revisão disso. Só para a gente ter uma visão geral novamente. Se puder projetar a foto do tabernáculo, parte interna, só para a gente visualizar novamente. E a gente começa com uma revisão, a parte interna da tenda. Vamos só falar com Deus? Querido Pai, obrigado, Deus, por mais um dia, Pai, na sua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou, nos justificou, nos tirou da lama e nos santifica, Pai, com o sangue do seu Filho. Obrigado, Pai, pela sua palavra que nos limpa, que nos dá luz. Obrigado, Pai, pelo seu Filho e a comunhão que nós podemos ter com Ele. Obrigado, Pai, porque nós temos acesso à sala do trono. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor abra nossas mentes e nossos olhos para nós podermos entender as suas palavras e enxergar seu Filho. Em nome do seu Filho, Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Pronto, temos a parte interna do tabernáculo. Na parte externa, eu pedi a parte interna, né? Eu vou só revisar com vocês com o visual aqui. Se vocês... Acho que meu filho sentou em cima, mas acho que está reconhecível. Quando nós entramos dentro da tenda, da parte externa, nós deparamos com o altar de bronze. Eu fiz em laranja para representar o bronze, ok? Era uma peça grande, era 3 côvados de altura, 5 de largura e profundidade, 5 por 5, era muito grande. Provavelmente tinha um degrau que os sacerdotes subiam, porque aqui em cima eles queimavam boi, cabra, bode e os sacrifícios todos que eram aceitos por Deus. Esse era o primeiro objeto que se encontrava. Eu falei para vocês na última aula que o tabernáculo era uma experiência artística, Deus revelando como é que é
a nossa salvação. Como é que é o plano da salvação de Deus? Então, para entrar no tabernáculo, na verdade, se deparava primeiro com uma cortina, e a cortina era tecida, com roxo, vermelho, azul, branco, linho branco, né? Era uma obra de arte, era visual. Quando se deparava com o altar de bronze, sentia-se o cheiro de churrasco. O cheiro de churrasco é bom, né? E Deus fala que o sacrifício era um aroma para ele. O segundo objeto, antes de entrar na tenda, a gente está fora. Que é o primeiro objeto, o altar de bronze. Eu só vou fazer uma correção. Essa cortina da frente, ela aparentemente, pela descrição, ela ficava um pouco para frente. A entrada era pelos lados, ok? Eu não sei se vocês já viram algumas igrejas aqui no Brasil, eles põem um muro na frente da porta. Você entra pelos lados. Então, funcionava assim, ok? E a entrada era pelos lados. Então, depois de passar pelo altar de bronze, você passava a bacia de bronze, que era cheia de água. Para que era a bacia? Os sacerdotes tinham que lavar as mãos e os pés antes do sacrifício e antes de adentrar a tenda, ok? Os dois objetos internos eram de bronze, porque bronze simboliza julgamento. Quando você entra dentro da tenda, agora pode mais rápido que eu, parabéns. Quando você entra dentro da tenda, no lado esquerdo, não sei se dá para ver lá em cima, temos o candelabro. Porque a tenda era coberta com 4 cortinas, 4 coberturas. Era muito escuro. Então, eu quero que vocês imaginem a experiência artística. Então, você tem um churrasco o cheiro de churrasco lá na parte externa, né? Você tem água fria nas mãos, limpo. Quando você passa pela cortina da entrada da tenda, que também era colorida, era tecida com as mesmas cores, você entrava num prédio, numa tenda, que tinha paredes cobertas de ouro. E o candelabro, ele era aceso com 7 lâmpadas de óleo. Então, eu quero que vocês imaginem as lâmpadas acesas de chamas refletidas nas paredes de ouro. Eu imagino que era muito bonito, né? E no lado direito, que é o lado norte do tabernáculo, porque a entrada era do lado leste, tinha uma mesa também de ouro. Todos os objetos dentro da tenda eram de ouro. Então, lado esquerdo, o menorá, ok? De 7 hastes. E no lado direito, a mesa com os pães asmos. E tinha que ter pães lá sempre. Então, você tinha a experiência da luz nos olhos, né? O ouro refletido na luz, e você tinha a experiência do gosto, né, do pão, porque Jesus sacia e Jesus dá luz, e logo em frente, na frente do véu, antes de entrar no Santo dos Santos, tinha um altar de ouro que tinha incenso, e era um incenso aromático, e era outro cheiro, mais uma experiência artística, né? E esse incenso representa as orações dos santos, né? As orações daqueles que seguem o caminho da cruz. Nós vamos falar sobre isso em breve. E atrás do véu, agora o véu ele era pendurado dentro da tenda, e ele separava o santo lugar do santo dos santos. O santo lugar os sacerdotes entravam. O santo dos santos, ninguém entrava. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. E lá estava a peça mais importante do tabernáculo. Alguém lembra como é que chama? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela tinha uma tampa, e nessa tampa tinha 2 criaturas esculpidas em cima delas, que eram as mesmas criaturas que eram bordadas no véu que separava o santo do lugar do santo dos santos. São querubins. Eram 2 querubins olhando para baixo, e a glória de Deus, que era chamada glória Shekinah, ele ficava no centro. É por isso que Deus fala assim: eu
encontrarei com vocês entre os querubins. Então, no meio dos querubins, a glória de Deus ficava, e é de lá que ele tinha comunhão com o seu povo. Então, ele habitava entre o povo de Israel, mas era no Santo dos Santos. E para a gente ir de fora para trás agora, só recapitulando, a Arca da Aliança representava o trono de Deus, no Santíssimo Lugar, e era protegido pelos querubins. O véu, o livro de Hebreus, diz que é o corpo de Cristo, porque ele foi rasgado quando Jesus morre e nos deu acesso à sala do trono, não foi? Então, o altar de ouro representa as nossas orações. A mesa, Jesus é o pão da vida. A luz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e ele também diz, nós somos a luz do mundo. Então, em João, no capítulo 15, Jesus vai fazer a comparação da videira, né? Se você está em Cristo, você tem vida, você tem o óleo do Espírito, você dá luz, né? Você dá fruto. Então, a representação da luz e a vida que Cristo nos traz, e o Espírito Santo representado pelo óleo. Então, se você sair da tenda, andando agora em direção ao lado de fora, a bacia de bronze para lavar as mãos e os pés, e bem na entrada da tenda, o altar de bronze, onde o sacrifício eram feito. E o sacrifício representava a cruz de Cristo, porque ele era o nosso sacrifício. Ok? Alguma dúvida? Eu entrei e saí de novo, né? Agora a gente pode sair e voltar para o arraial do povo de Israel. Eles acampavam ao redor do tabernáculo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na parte I. Se você trouxe a sua folhinha lição 16 da última aula, eu espero que vocês trouxeram. Alguém não trouxe? Não trouxe? Trouxe. Ok. Então, na parte de trás, I, está escrito, intitulado As coberturas do tabernáculo e o altar de bronze. Ok? O altar, o altar de bronze é esse aqui. Ok? E a cobertura está se referindo à cobertura da tenda. Abram suas Bíblias para Êxodos 27, por favor. Êxodos 27, versículo 1 e 2. Êxodos 27, versículo 1 e 2. Eu vou ler para vocês. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e 5 a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Versículo 2. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Então ele era uma caixa oca de acácia coberta com bronze e tinha 4 chifres. Ok? Tem uma rede que era usada para carregar ela. Ela subia nos lados do altar. Na descrição, se eu não me engano, do versículo 4, fala que ela sobe até metade e tinha argolas que era inserida as varas. Quando eles carregavam pelas varas. Ok? Então, todas as peças maiores tinham varas para serem carregadas. Levíticos 1, versículos 1 a 5. Levíticos 1, versículo 1 a 5. Chamou o Senhor Deus a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, holocausto é queimado no fogo, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. A porta da tenda, porque é lá que tinha um altar, que seria feito o sacrifício. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação.
Então, um animal fazia expiação pelo homem que pecou. Então, se um israelita pecou, ele levava o seu animal para a tenda, ele colocava a mão sobre a cabeça, é como se ele estivesse falando: eu deveria morrer, mas esse animal será morto no meu lugar. E assim o sacerdote imolava o animal e ele era queimado sobre o altar. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, vamos ver o versículo 5 também. Esse é o versículo 5. É esse que eu queria ver. Eu vou só resumir para vocês aqui. Tinha 3 tipos de sacrifício, ok? Tinha um sacrifício de expiação, que era para expiar pelo pecado. E o sacrifício de expiação tinha 2 tipos. Tinha os pecados que era chamado de oferta pela culpa, e tinha a expiação que era o sacrifício pelo pecado. Um era para pecado ciente e o outro para pecado inconsciente, ok? Para expiar pelos pecados que não foram explícitos. Esse sacrifício era chamado de sacrifício para expiação, ok? Para pagar pelo pecado. Você merece morrer, um animal morre no seu lugar. O segundo tipo é o sacrifício chamado de consagração. E esse sacrifício era feito de manhã, de tarde e de noite. Ele queimava o tempo todo. E ele é nomenclaturado, João de Almeida, de holocausto, simplesmente, que era o sacrifício queimado, ok? Um israelita, para fazer a consagração, que é uma oferenda que consagra a pessoa, eu me ofereço para Deus, eu me entrego, é de louvor e adoração, esse sacrifício só podia fazer depois da expiação. E, finalmente, o terceiro tipo de sacrifício é o sacrifício de comunhão. Então, o povo de Israel, por exemplo, trazia 1/10 de tudo que eles tinham, ou traziam as primícias da colheita deles, traziam para oferecer para os sacerdotes e para queimar sobre o altar. Isso aqui é um sacrifício de comunhão com Deus. E esse sacrifício só podia ser feito após o sacrifício de consagração e após a expiação, caso havia pecado. E assim a gente pode aplicar a nossa vida, né? Se nós tivermos pecado, temos pecado, a consagração não é possível, né? Como é que você vai consagrar a sua vida a Deus se você está tendo algum problema entre você e Deus? E comunhão com Deus e com os irmãos fica 2 passos mais longe, né? Então, esse é o meio de Deus. Os sacrifícios que ocorriam no templo não é nada diferente do que ocorre com Jesus Cristo. Nós vamos fazer as conexões. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia para Hebreus 10, 4. E a minha pergunta é: os animais que eram sacrificados pagavam pelo pecado do pecador? Se eu trouxesse uma ovelha lá e morresse, eu fui salvo por ele? Sim ou não? Não. Tem certeza? Todo dia era morto o animal lá. O que o escritor de Hebreus fala? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. O escritor de Hebreus ele vai fazer uma comparação entre o sacrifício do templo e o sacrifício de Cristo. Ele vai falar, na verdade, era impossível que os pecados fossem expiados por animais. Arão e seus filhos, olha o ponto J nas suas anotações. Arão e seus filhos foram feitos sacerdotes. Êxodos 28:1. Êxodos capítulo 28, versículo 1. Vamos ler? Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, está falando para Moisés, né? O irmão dele, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem
oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Vocês lembram que Nadab e Abiú foram mortos por Deus, né? Eles foram queimados durante a peregrinação no deserto, porque eles ofereceram sangue estranho. Farás vestir vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Vocês lembram que Moisés e seu irmão Arão são da tribo de Levi? Somente os levitas podiam ser sacerdotes, né? Hoje ainda existe judeus que sabem sua origem. Se você vê algum escritor ou algum judeu com o nome Cohen, vocês já viram? Cohen, C-O-R-H-A-N. Cohen quer dizer sacerdote. Ele é um judeu que queria marcar sua descendência para não esquecer, então eles deram o sobrenome da família de Cohen. Tem nome Levi também. Aparentemente, quando os judeus fugiram de Portugal para o Brasil, eles mudaram seus nomes para esconder suas identidades. Então, eles têm nome portugueses. Abram suas Bíblias para Hebreus 6, 19 e 20. Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos dois símbolos de Jesus imediatamente. O sacrifício do altar é Jesus, ele é o sacrifício. O sangue que faz a expiação é de Jesus. E o sacerdote que faz o sacrifício, o sumo sacerdote também é Jesus, né? O escritor de Hebreus está falando, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E Jesus Cristo adentra, ele penetra, e nós temos como âncora firme para nossas almas, além do véu. Quando a gente passa além do véu, nós entramos no Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Lembra que somente o sumo sacerdote pode entrar lá. Como Jesus entrou por nós, ele entrou com nós. Okay? Nós temos acesso ao Pai, porque Jesus Cristo está lá, intercedendo por nós, igual o sumo sacerdote intercedia pelo seu povo. Hebreus 7, 25. Hebreus, no próximo capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, falando de Jesus Cristo. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que faz o sacrifício, que leva o sangue para dentro do Santo dos Santos, e o sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano, para expiar o pecado do povo de Israel. Na verdade, não expiava o pecado do povo de Israel, porque o escritor de Hebreus falou, sangue de animal não expia pecado. Jesus Cristo era representado nessa figura, e Jesus Cristo era representado no animal que era imolado. Vamos ver mais um versículo de Hebreus 10, 1 a 4. Hebreus 10, versículos 1 ao versículo 4. Se você quiser entender Levíticos, você lê Levítico, o sistema do tabernáculo, e depois você vai para Hebreus, o livro de Hebreus. Ele vai fazer as conexões para nós, né? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereceram. Então, no sistema do tabernáculo, todo ano tinha que ser feita a expiação
pelo sumo sacerdote. Versículo 2: Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez e por todas, não mais teriam consciência de pecados. É uma pergunta. Eu não fiz um tom de pergunta, né? Se pagasse pelo pecado, não teria cessado? Se o sumo sacerdote sacrificasse e adentrasse o Santo dos Santos, fizesse a expiação no dia da expiação e pagasse pelo pecado, por que ele teria que entrar lá de novo no próximo ano? E de novo no próximo ano? E de novo no próximo ano? Porque não expia pecado. Mas, versículo 3: Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecado todos os anos. Versículo 4: Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. E o versículo 5: Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Isso aqui é uma profecia de Jesus Cristo. Jesus, falando no espírito dos profetas: na verdade, Deus, você não quer sacrifício. Você quer a minha vida, né? Jesus Cristo, que será oferecido pelo pecado. Ponto L, o tabernáculo ficou pronto e Deus veio habitar nele. Êxodos 39, 42 e 43. Então, Deus deu instrução para Moisés construir o tabernáculo, com todos os elementos e todo o sistema e as leis cerimoniais que teriam que ser cumpridos no tabernáculo. E quando eles terminaram, montaram o tabernáculo, as vestes finalmente tecidas para ministrar no santuário e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Essa frase é importante. Tinha que ser feito do jeito que Deus pediu para Moisés. E diz que Moisés fez segundo o Senhor ordenara a ele. Foi feito exatamente como Deus pediu. Por quê? Tem que ser do jeito de Deus. Se não fosse, não daria certo, né? Próximo versículo. Versículo 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim o fizeram e Moisés o abençoou. Agora pula para o próximo capítulo, 40, versículo 17. 40, 17. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, esse primeiro mês é o primeiro mês cerimonial, o mês de Aviv, de Nissan, quando foi o Passover, me ajuda, a Páscoa no Egito. Esse é o primeiro mês. No primeiro dia do mês se levantou o tabernáculo. No próximo versículo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nelas as suas vergas e levantou as suas colunas. Aparentemente foi levantado e erguido tudo em um só dia. Agora pula para o versículo 34. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E versículo 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Vocês lembram que o povo de Israel, eles se movimentavam e viviam ao redor de uma nuvem, que era chamado de um pilar de nuvem. À noite era luz, e de dia era sombra. Coisa boa, né? Eu queria uma nuvem dessa sobre minha cabeça. E essa nuvem era uma nuvem que, se vocês observarem, por exemplo,
na travessia do Mar Vermelho, Deus andava sobre essa nuvem. Quando ele ataca o exército de Faraó, vai falar que o anjo do Senhor olhou de cima das nuvens para baixo. Ele andava sobre as nuvens, ele descia sobre essa nuvem. Então, a glória de Deus, a glória Shekinah, ela andava sobre essa nuvem, e quando descia sobre o tabernáculo, a glória do Senhor, você podia ter certeza que estava lá. E isso quer dizer que Deus aceitou o trabalho do tabernáculo, ok? O projeto foi feito de acordo com o que Deus pediu, e Deus habitava entre seu povo. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Tem um versículo curioso, uma frase curiosa aqui. A quem Deus propôs no seu sangue, falando de Jesus Cristo, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Essa frase, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que Paulo estava falando aqui para os romanos? Deus não puniu os pecados que foram cometidos no tempo da lei. E agora ele está falando do tempo da graça. Agora chegou o tempo da graça e Deus olha para trás e ele deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Vamos ver mais um versículo que fala mais ou menos a mesma coisa. Hebreus 9, versículo 25. Hebreus capítulo 9, versículo 15, desculpa. Versículo 15, volta um pouquinho. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, falando de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo vem, ele faz uma nova aliança diferente do sistema do tabernáculo. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, qual era a primeira aliança? A aliança da lei. Você lembra que a lei de Moisés ficava dentro da Arca da Aliança, né? Recebem a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados. Então, eu vou voltar aqui. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, observem, que havia sob a primeira aliança. Então, as transgressões que eram cometidas sobre a primeira aliança, elas foram impunes, elas não foram punidas. Por quê? Porque Deus estava olhando para frente, para a próxima aliança, que é a aliança real. Porque o sistema tabernáculo, enfim, diz o escritor de Hebreus, é só uma sombra que aponta para Cristo. Olha o versículo 11, dá para voltar para o versículo 11? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. O maior e mais perfeito tabernáculo é o céu, ok? É a realidade que o tabernáculo terreno refletia. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, não falando do tabernáculo terreno, o Santo dos Santos celestial, sala do trono de Deus. Uma vez e por todas, o sumo sacerdote tinha que entrar todo ano. Jesus Cristo entrou uma vez e por todas, tendo obtido a eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificaram, quanto à purificação da carne, e versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Tem um argumento aqui no versículo 13 e 14. O que o escritor de Hebreus está falando é
Se as cinzas, o sangue da novilha vermelha que foi aspergida sobre todas as peças do tabernáculo purificavam, se os sacrifícios do tabernáculo Deus aceitava, quanto mais a fortiori, né? Quanto mais o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo que é a realidade, o sacrifício de Cristo que é santo. O sumo sacerdote que não precisava sacrificar para ele mesmo, porque ele era santo. E aquele sacrifício que era uma vez e por todas. Então, o sacrifício do tabernáculo, ele purificava, ele santificava assim, porque olhava para frente para a obra de Cristo. Alguma dúvida, alguma observação? Eu espero que vocês fizeram a conexão. Velho Testamento, Novo Testamento, tabernáculo e sacrifício de Cristo. Eu quero pular para o nosso próximo estudo. Antes de fazer isso, deixa eu só revisar uma questão que foi levantada na última aula, porque eu não soube os termos em português. Você pode projetar a imagem, aquele PDF da lei? Só para ficar claro, a terminologia usada, a lei de Moisés, ela era composta de 10 mandamentos resumidos, né? É chamado do decálogo do grego, as 10 palavras. Mas as leis, na verdade, eu não sei se ficou um pouco pequeno. As leis, na verdade, ela era composta de mais ou menos 613 mandamentos. Se você começar lá do início, de Gênesis até o final da lei de Moisés, os judeus tinham que cumprir 613 mandamentos. É muita lei, né, para lembrar. Mas para o povo, os 10 resumia. A pergunta era qual era a diferença de preceitos e estatutos, se eu não me engano. Eu tentei resumir, mas eu não fui muito feliz. Eu catei aqui as palavras do João de Almeida. João de Almeida vai usar lei no lugar de Torá. E lei quer dizer todos os mandamentos. 613 leis. Lei também se refere aos primeiros 5 livros de Moisés, é chamado de Torá. Ok? E Torá também se refere aos 10 mandamentos, o Torá. Então Moisés carregou os 10 palavras, que também se refere como Torá. Nós temos debaixo disso mandamentos. A palavra no hebraico é mitzvah. Eu não coloquei o hebraico aqui, eu acho que eu perdi. Deve estar atrás. Mitzvah quer dizer comando, ou imperativo. E esse termo mandamentos também é um termo guarda-chuva. Então, os judeus vão falar assim: a Torá, a lei, consiste de 613 mitzvah. Ok? Então, mitzvah são as leis, é um termo geral. E eu falei que debaixo desses mandamentos, os judeus dividem em 3 tipos de lei. Tem as leis sociais, tem as leis cerimoniais e tem as leis que eles não sabem explicar por quê. Mas Deus falou, então você cumpre. Então, desses, tem o mishpat, que são os preceitos. A tradução do João de Almeida, preceitos. Testemunho, que no hebraico é edut, que eu trouxe da última vez. E estatutos são huk. Vamos só ler um versículo onde se encontra essas 3? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui nas anotações. Deuteronômio 4, versículo 44. Deuteronômio 4, versículo 44. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. A palavra lei é Torá, ok? Esse é o Torá. Essas são todas as leis. Versículo 45. São estes os testemunhos e os estatutos
E os juízos, aqui colocaram juízos, né? Para Mishpat. Que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Então aqui tem as 3 categorias, ok? Das leis sociais morais, das leis cerimoniais e das leis que não se sabe explicar, ok? Agora, Jesus Cristo, ele resumiu todas as leis em 2 mandamentos. Quais são? Você pode resumir todos em 2. Como é que se resume a lei de Moisés? É 613 mandamentos. Alguém sabe? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como ti mesmo, né? Deuteronômio 6, versículo 4. Então, você vai amar a Deus e você vai amar seu próximo. Eu vou te dar um exemplo. Não terás outro Deus diante de mim. Amar o próximo, amar a Deus. Se você quebrar esse mandamento, você não está amando quem? Deus. Deus. Que ele vai falar, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, eu te salvei. Não tem outro Deus perante mim. É o equivalente a ter uma outra esposa perante a sua esposa. Não. Deus não vai aceitar, não. Ok? Você não está amando a Deus. Ele faz um relacionamento com o povo de Israel igual pai e filho, igual marido e esposa. Não faça isso comigo. Me ame, ok? Um outro mandamento aqui. Não matarás. Amar a Deus ou amar o próximo? Se você mata alguém, você não está amando quem? A Deus, no final das contas, né? Mas imediatamente você não está amando a pessoa que você matou. Você não está amando o próximo. Se você mentir, você não está amando o próximo. Se você dá falso testemunho, você não está amando o próximo. Então, você vê que dá para resumir todas as leis entre essas 2, ok? E, enfim, o último mandamento que nós temos no Novo Testamento é crer em Jesus Cristo, em 1 João, né? Este é o mandamento. Crer em Cristo, ok? Então, para a igreja hoje, as leis cerimoniais, pode voltar para o PDF. As leis cerimoniais, que é o do meio, que no hebraico é Edá, que eu acho que João de Almeida, testemunho, isso, traduziu como testemunho. Testemunho é uma boa tradução, ok? As leis do meio. As leis cerimoniais é o que a gente está estudando. Elas são testemunhos, porque elas apontam para alguma coisa, ok? Igual um testemunho ocular. Jesus Cristo, em João 5:39, ele vai falar que vocês minuciosamente estudam a lei. E são elas que falam de mim. O que ele está falando para os líderes de Israel é: vocês estudam a Torá. Vocês conhecem as leis. E as leis cerimoniais, e elas apontam para mim. Em outras palavras, como é que vocês não me reconhecem? Então, as leis cerimoniais, elas se resumem em Jesus Cristo, ok? As leis morais, a gente pode resumir em amar a Deus e amar ao próximo. E isso é uma categorização. Além disso, eu pus alguns outros picude. Preceito só aparece nos Salmos. São 24 ocorrências e 21 dessas, se eu não me engano, em Salmo 119, ok? Então, ele é usado como sinônimo à lei. Tem mais 2 termos que aparecem no Salmo 119 repetidamente, que é caminhos e promessas. Então, quando eu falo assim, os seus caminhos, referindo à lei de Deus. As suas promessas, a lei de Deus, porque as leis são promessas, né? Você cumpre a lei, o bem acontece para você. E ele vai usar esses outros termos, vai usar lei, mandamentos, preceitos, testemunhos, estatutos. Além dessas outras 3, são mais ou menos 8 a 9 termos, ok? Em Salmo 119, de um modo artístico. Alguma dúvida? Vamos dar início à nossa próxima etapa. O povo de Israel, ele, após encontrarem com Deus no Monte Sinai,
que também é conhecido como Monte Horebe, eles vão em direção à terra prometida. Por quê? O propósito de Deus para eles era tirar do Egito e levar para a terra prometida. Números 13, versículo 1 e 2. Números 13, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis o homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, Deus pediu para Moisés escolher espiões para entrarem finalmente na terra que Deus falou, eu vou dar essa terra para vocês. É por isso que eu tirei vocês do Egito, né? Para dar a terra prometida para eles. Versículo 3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur, e etc. Ele vai dar a lista dos 12 aqui. Ok? Versículo 25. Pode pular para frente, por favor. Versículo 25 a 33. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Então os 12 foram lá, espiaram a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. No versículo, você pode vir até o 33. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então eles trouxeram prova, né? A gente tem um amigo que morava em Minas, né? Ele sempre contava histórias que ninguém acreditava. Ele falou que um dia ele foi pescar, puxou um tatu na linha, levou para casa e comeu. Os não acreditam, né? Ele contava histórias e histórias. E uma vez nós fomos para a casa dele e ele falou que ele tirou uma... Aí ele falou primeiro que ele plantou uma manga e no segundo ano já deu manga desse tamanho, foi tão carregado que ele tinha que cortar os galhos, as mangas para não quebrar os galhos. Todo mundo já sabe, né, das histórias. Ele falou, e ainda mais, eu fui cavar e uma mandioca tão grande nasceu na minha terra, essa aqui é abençoada por Deus. É tão grande que invadiu o terreno do vizinho, eu tive que quebrar. Ele falou, era desse tamanho. Mais ou menos assim, né, Carol? Era maior. Desse tamanho. E a Carol olhou para ele e estava estampado na cara da Carol que ela não acreditava nele. Ele levantou, foi lá no quintal e trouxe a dita mandioca, não foi, Carol? Do tamanho que ele falou, não foi? Com uma ponta quebrada, quer dizer, era maior. Só que ele não queria cavar no quintal do vizinho, só para calar a boca de todo mundo que não acreditava nas histórias dele. Eles eram uma família bem especial. Eu acreditava neles. Mas quando você mostra, você prova, né? Como eles falam, matar a cobra e mostrar o pau, né? Essa é a expressão. Então eles mostraram como era bom essa terra. Realmente, Deus falou que mana leite e mel. É verdade. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Quem são os filhos de Anak? Gigantes. Opa. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos
e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Caleb tentou pisar na frente dos espiões, ele fazia parte, ele falou, gente, vamos, é nossa, se Deus nos dá, é nosso. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, informaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E o versículo 33, também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o eram aos seus olhos. Quer dizer, nós, perante os gigantes, éramos como gafanhotos. Então, 10 desses espiões não confiaram no poder de Deus, né? Enquanto isso, Caleb e Josué também. Versículo 30, Josué, junto com Caleb, eles tentaram convencer o povo de que eles conseguiriam. E o povo deram ouvido aos outros 10 espiões. Eu queria só fazer uma analogia à nossa vida e a gente termina aqui. Nós, na nossa vida pós-Jardim do Éden, temos que viver com dificuldades. Às vezes nós temos dificuldades com doenças, ou doenças na família, né? Às vezes nós temos dificuldades com pessoas da família que estão passando por alguma fase difícil, às vezes dos filhos, às vezes dificuldades financeiras, seja o que for. Essas dificuldades são, com certeza, os gigantes e as cidades fortificadas, que nós olhamos e falamos, eu não vou conseguir, eu não consigo. Mas a palavra de Deus diz que com Ele nós conseguimos. Não no nosso poder, no poder de Deus. Então, assim como Caleb e assim como Josué, eles acreditavam não que eles conseguiam ganhar, mas eles olharam para trás. O que Deus fez com eles? Ele tirou o povo de Israel da terra do Egito. Ele livrou esse povo escravo do talvez o exército mais poderoso da terra. Ele destruiu o exército no Mar Vermelho. Com certeza eles olharam para trás e falaram, não, nós temos Deus, nós conseguimos. Do mesmo modo, nós podemos olhar para trás, para essas histórias, e você pode saber que Deus, o Deus que livrou o povo de Israel do Egito, que fez 10 milagres, 10 sinais, que acabou com o exército de Faraó para mostrar o seu grande poder e resgatou o povo de Israel, esse mesmo Deus é o Deus que está conosco, não é? Ele é o Deus que nós podemos olhar e falar, não é por meu poder que eu consigo conquistar essas dificuldades, é pelo poder dele. Então, uma meditação para a gente levar para casa. Na próxima aula, nós vamos terminar o estudo dos espiões. Nós vamos ler sobre Moisés e a rocha que dá água, que representa Jesus Cristo. E, finalmente, a serpente de bronze. Você lembra lá em João 3,14? Jesus fala como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Então, a serpente de bronze representa Jesus Cristo, a rocha de Horebe que dá água representa Jesus Cristo. E eu vou deixar só um desafio curioso com vocês, de curiosidade.
vocês procurarem, ok? Qual era o nome? Porque a serpente de bronze que Moisés fez, eles não destruíram, eles levaram para Canaã, ok? A gente não pensa nisso, mas levaram. Ele vai aparecer lá, em um dos livros que seguem. Qual era o nome dessa serpente de bronze que eles tiveram que destruir porque o povo de Israel estava adorando? Ok? Quem quiser procurar, próxima aula, eu vou premiar vocês. Qual era o nome da serpente de bronze que eles levaram para a terra prometida e depois tiveram que destruir por causa da adoração desse item que não tinha o sentido de ser adorado, né? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado, Pai, pelo seu perdão, pela sua misericórdia que demonstrastes na cruz, Pai, morrendo em nosso lugar. Obrigado, Pai, porque nós temos livre acesso à sala do trono. E obrigado, Pai, porque nós sabemos que nós somos os seus filhos debaixo desse novo convênio com o sangue do seu Filho. E nós podemos, Pai, conquistar as dificuldades das nossas vidas. Nós podemos, Pai, ser fortes, Pai, se nós andarmos contigo. Porque o Senhor é o mesmo que tu eras no passado. Nos dê fé e nos dê uma semana, Pai, onde nós podemos ser luz, Pai, entre aqueles que não te conhecem. Em nome do seu Filho Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Seu Silas? Nós então estamos encerrando. Carolina fica até sábado, está viajando pela... Que hora mesmo? Pela manhã? 8 horas. Então, sábado ela viaja novamente para... Os irmãos podem orar pela viagem dela agora de volta. Deus nos abençoe nesse tempo. Obrigado.